Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Laurens na área. Vamos para mais um tema da matemática aqui do sexto ano, né? Que é chamado do valor desconhecido. Sabe aquelas situações do dia a dia, por exemplo, que você vai ter que adivinhar um número? Ah, professor, qual que é a sua idade? Ah, é um número multiplicado por 2 mais 3, que vale ao número múltiplo, enfim. Quando ele cria várias situações para você tentar encontrar esse número, esse chamado número desconhecido, né? Quando você está, por exemplo, lá no almoço com o teu tio, ele quer fazer uma brincadeira, divide um número, multiplica, divide, e agora você leva o quadrado, enfim, é um problema para você encontrar um número, uma idade, uma certa situação desconhecida, tá? Então esse vai ser o tema do encontro de hoje, a questão então de valores desconhecidos. Né? Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma resolução simbólica para representar então um valor desconhecido. Então, geralmente, quando você não conhece um valor, você consegue de forma matemática fazer uma modelagem, né? E daí você consegue encontrar o valor, né? Por tentativa, de tal forma que fique coerente, de tal forma coerente. Vejamos, por exemplo, essa atividade que você tem aqui na nossa tela. Observem lá. Vamos pensar, né? Então a primeira atividade é o seguinte: qual que é o número que, somado com o seu dobro, ele tem como 12 o resultado? Né? Então, quem que é o número, qual é o valor, que se você somar ele com o seu dobro, ele vai ter, por exemplo, uma resposta equivalente ao 12. Veja, esse número que ele está pedindo para nós é o chamado número desconhecido. Né? Claro, alguns alunos, né, muita grande parte, maioria, a gente consegue fazer a conta de cabeça, a gente consegue imaginar esse valor, que somado com o dobro desse valor, e vai ter um valor total equivalente a 12. Mas como é que a gente pode, digamos que, conjecturar isso aí, né? Fazer várias situações até de fato chegar numa situação real, chegar numa situação que satisfaz essa pergunta que eu propus para vocês. Então vamos imaginar a situação que vai ser assim, ó. Um número somado com o seu dobro é equivalente a 12. Bom, esse número desconhecido, vou colocar uma barra. É uma barra, um número que eu não conheço. Né? Agora, se você pegar esse número e somar com o dobro dele mesmo. Gente, quando você fala em dobro, é multiplicado por 2, né? O dobro é multiplicado por 2. São algumas linguagens matemáticas que você tem que saber, né? Dobro é 2, o triplo 3, né? O quádruplo é 4, né? Quíntuplo, sextuplo. Então são valores multiplicados por 5, por 6, né? E assim por diante. E você pode pensar, por exemplo, na questão de divisão, né? A metade é dividido por 2, a terça parte, que é dividido por 3, né? Quarta parte, quinta parte, sexta parte, é tudo dividido. Feito. Então, voltando para cá, eu quero resolver a seguinte situação. Número que somado com o seu dobro, ele tem 12 como resultado. Então, um número somado, no caso, uma operação de soma de mais, né? Com o dobro desse número, que segundo o nosso vamos pensar, né, vai ser equivalente a 12. Então nós temos essa estrutura para a gente adivinhar, para a gente imaginar, né, para a gente conjecturar. Então que tal a gente pensar, por exemplo, nós temos, por exemplo, que no sexto ano, nós podemos trabalhar com valores naturais, né, com valores naturais. Então se, por exemplo, você imaginar a situação colocando aqui, ó, o número 0. 0 mais 2 vezes o 0, ele vai ser equivalente a 12? Ah, não deu certo. Então, por exemplo, essa situação você não consegue encontrar e não satisfaz, isso é um absurdo. Vamos agora criar uma outra situação, né? Então, por exemplo, um número mais o dobro do número vai ter que ser equivalente ao número 12. Qual que é o próximo número natural que nós podemos fazer por tentativa para satisfazer essa, digamos que, equação? Né? Essa situação aí. Então vejamos, se por exemplo eu falar que esse número for equivalente ao número 1, então aqui fica 1 e aqui, por exemplo, o número 1. 1 mais 2 vezes 1, então fazendo um cálculo mental, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Não deu 12, né? Então aqui, novamente, nós não encontramos esse valor desconhecido, né? Esse valor desconhecido. Então vamos agora partir para o próximo valor. Então mais 2 vezes
aqui você vai ter então novamente a situação, o número 12, né? Então, já colocamos o número 1 como uma hipótese, não deu certo, o número 0 também não deu certo. O próximo, que tal colocar o número 2 agora? Colocando o número 2 aqui o número 2 também, né? Então, vamos fazer as contas de cabeça, hein? 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 2 é o valor de 6. Não deu 12, né? Então, nós temos que, nesse primeiro momento, fazer por tentativas, tá certo? Bom, o próximo caso aqui, ó. No próximo caso, nós temos um número mais o dobro desse número, vai ter que ser equivalente ao número 12. Qual que é o próximo caso que nós podemos imaginar? Nós podemos imaginar, por exemplo, qual número? O número 3, é isso? Então, o número 3 aqui, ó, e aqui você coloca o número 3, né? Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais o número 3 dá 9, né? Então, nós não temos ainda a resposta desse valor desconhecido, mas vamos por tentativas, estamos quase chegando lá, eu acho, né? Então, aqui é um número mais o dobro desse valor é equivalente ao número 12. Que tal agora você imaginar o número 4, né? Aqui, ó, número 4, e aqui você coloca o número 4. Eu acho que tá dando certo agora. Vejamos, 2 multiplicado por 4 fica 8, né? 8 com mais 4, opa, deu o número 12, né? Fechou o número 12. Então, nessa questão que eu coloquei para vocês aqui como o início de vamos pensar, tá? Esse número, o qual nós estamos falando, esse chamado número desconhecido aí, ó, é equivalente ao número 4, né? Então, nós encontramos de forma por tentativa, né? Por tentativa e erro, um valor desconhecido, o qual satisfaça essa relação, que ele mais o seu dobro é equivalente ao número 12, né? Então, dessa forma, você consegue conjecturar, tirar várias hipóteses e depois você encontra a resposta final, tá? Então, esse número desconhecido, que é o tema de hoje, é equivalente ao número 4, né? Equivalente ao número 4. Vamos em diante para a próxima proposição, para a nossa próxima atividade aqui na tela, que é uma atividade do livro, tá? Lá da página 91. Ela fala o seguinte: preencha na tabela a seguir os espaços vazios com os números corretos, a fim de satisfazer cada igualdade, né? Então, como o nosso tema de hoje é encontrar um valor desconhecido, então para você encontrar o valor desconhecido que está, por exemplo, na tela, é só você imaginar. Nessa primeira continha, né, a pergunta é: 15 mais um número desconhecido é equivalente a 26, né? 15 mais um número desconhecido é equivalente a 26. Então vejam que você consegue, de acordo com essa nossa, né, essa ideia de conjecturar, encontrar, por exemplo, esse número desconhecido. Então a primeira pergunta, se você for imaginar na pergunta assim de número desconhecido, 15 mais um número desconhecido é equivalente a 26. Então a atividade é você pegar o número 15 mais um valor desconhecido equivalente ao número 26. Então, caso você queira encontrar por operação, você faz o processo contrário, né? Para encontrar o 15, vai encontrar o valor desconhecido, desculpa, você pega o 26 e subtrai 15, né? Essa diferença você encontra o valor desconhecido. Claro, dá para você fazer o cálculo mental, né? Então, por exemplo, se você imaginar aqui, ó, 26 menos 15, então você vai ter essa resposta aqui, ó, equivalente ao valor de 11, né? Então, 15 mais 11 é equivalente a 26. Nós encontramos quem? Esse valor desconhecido, né? Então, quem quisesse fazer o contrário, 26 menos 15, de fato, você iria encontrar o valor de 11, né? O próximo caso, a próxima perguntinha é: um desconhecido menos 12 é equivalente a 11, né? Então a pergunta é: um número desconhecido, depois subtraído de 12, ele vai ser equivalente ao número 11, né? Então basta você imaginar qual que é o número menos 12 que vai ser equivalente a 11. Se caso você não consiga imaginar qual é esse valor, gente, faça o processo contrário, né? Que tal você, por exemplo, somar o 12 com 11? Não é? Você faz o processo contrário. Então aí você encontra a resposta. Então se você fazer aqui no canto o valor então de 11 mais o número 12, esse total vai ser equivalente ao número 23.
Então, de fato, né, se você pegar o número 23, que é o desconhecido nesse caso, menos o 12, a tua resposta vai ser equivalente a 11, né, a sua diferença, né? Vamos ao próximo caso, né, o próximo valor desconhecido. Então, o próximo caso é 7 multiplicado por um desconhecido é equivalente a 56, né? Então, aqui, ó, 7 multiplicado por um número desconhecido é equivalente a 56. Quiserem pensar em processo contrário, vai lá, fica à vontade. 56 dividido por 7, né? 56 dividido por 7. Ou 7 multiplicado por qual número fica 56? Aí, ó, é o valor de 8. Esse desconhecido que nós encontramos aí é equivalente ao número 8. E o último caso, né, dessa etapa de tabelas, encontrar o chamado desconhecido, basta você imaginar qual que é o número que dividido por 2 vai ser equivalente a 6. Qual é o desconhecido que dividido pelo número 2, ele vai ser equivalente ao número 6. Né? Então nós podemos imaginar assim, ó. Se aqui eu quero encontrar o valor que dividido por 2 fica 6, faz o processo contrário, não é? 6 multiplicado por 2 dá 12. Então aqui, se você imaginar, nesse processo contrário, o 12 dividido por 2 é equivalente a 6. Logo, nós encontramos quem? O chamado valor desconhecido, né? É dessa forma que você encontra os valores desconhecidos, né? Você vai conjecturando a situação, você cria uma situação e vai meio que conjecturando até chegar na solução correta, né? Nessa próxima tela nós temos as resoluções, né? As respostas. Notem que, de fato, fizemos certinho, né? Resposta 11, 23, 8 e o valor de 12, né? Você encontrou os valores desconhecidos com o professor Lawrence, né? Então vamos lá fazer mais atividades aí de valores desconhecidos? Veja, a primeira pergunta aqui é a seguinte: a soma de um número com o seu triplo é equivalente a 48. Quem é esse valor, né? Então, para você encontrar, gente, nós temos que criar essas várias conjecturas, essas várias hipóteses, né? A gente pode criar várias situações, hipóteses, e até chegar numa resposta concreta, né? Então, vamos lá. Na questão número 2, novamente, vamos montar essa mesma estrutura. Então, veja que um número, a soma de um número, que você por enquanto não sabe, então a soma de um número, vou botar agora um quadradinho, tá? Então você pode botar uma barra, como eu fiz na questão anterior, você pode botar um quadradinho, enfim, fique à vontade. Eu preciso encontrar esse valor desconhecido, né? Então a soma de um número com o seu triplo, então o número mais o triplo deste número aqui, ó, segundo a questão, ele vai ser equivalente ao número 48. A pergunta é, quem é esse número, né? Então é hora de você criar situações. Vamos chutar valores, né? Mas, Laura, se eu preciso chutar o valor de 0, 1, 2, 3, começa com esses valores. Se caso fique muito longe, vamos começar a, né, conjecturar, a imaginar valores um pouco maiores, de tal forma que satisfaça essa relação aqui da questão 2, né? Então vejamos aí. Que tal você colocar, por exemplo, o número 1, né? Se você colocar o número 1, fica assim, ó. 1 mais o valor então de 3 vezes o número 1. Bom, 3 vezes 1 dá 3, mais o valor então de 1 deu 4. Não satisfez, não satisfez. E notem, como deu 4 e eu quero chegar no 48, nós estamos muito longe. Então vamos começar a criar outros valores maiores, né? Que tal imaginar um número, vamos pensar o número 5, né? Se ultrapassar, você chuta um valor menor, né? Você vai atribuir valores menores. Então, se você colocar o número 5 aqui, ó, 5 mais 3 vezes o número 5, vamos lá ver então, 3 vezes 5 é equivalente a 15, 15 mais 5 deu 20, então ainda estamos meio longe, Então, atribuindo mais valores, agora queremos os valores maiores, né? Vamos colocar, por exemplo, o número 10, né? O número 10. Se ultrapassar o 48, como eu te falei, você atribui valores menores, tá? Então, se você colocar o número 10 aqui, ó, 10 mais o valor, então, de 3 vezes o número 10, notem que estamos nos aproximando do valor, né? Aproximando. Então, 3 vezes 10 dá 30, com mais 10, 40, ainda não, mas estamos chegando. Você vai atribuindo até chegar na resposta, né? Que tal agora? Estamos quase chegando lá, né? Colocar o número 12, né? Então, veja que se você colocar o número 12 aqui, ó, 12 mais 3 vezes o número 12, bom, 3 vezes 12
é 36. 3 vezes 12 é 36. Mais 12, tá aí. Nós chegamos à resposta 48, né? Então, esse número da questão 2 aqui, ó, esse número desconhecido, nós então teremos agora uma resposta totalmente conhecida, né? Então, esse número da questão é equivalente ao valor de 12. Esse número equivalente ao número 12, né? Então é dessa forma que você encontra a resposta. Veja, você vai criando várias conjecturas, vai criando hipóteses, né? Até você chegar na solução. E a última atividade para nós, vejamos ali. Então existe um número que somado à sua metade é equivalente a 45. Um número somado com a sua metade é equivalente ao valor de 45. Então vamos agora imaginar então um número que somado com a sua metade, então lá vai, exercício então número 3, a questão é um número somado, então no caso uma conta de mais, com a sua metade, né? A sua metade é um número divididos pelo número 2. Tá? Vai ser equivalente à resposta de 45. Um número mais sua metade é equivalente a 45. Vamos começar agora a criar valores de chutes para chegar na resposta bem próxima, para depois chegar na resposta exata, né? Então vejamos aqui, ó. Se você chutar o número 10 aqui, ó, 10 mais o valor então de 10 divididos por 2, como é que fica aí? 10 dividido por 2 fica 5. 5 mais 10 vai dar um total de 15. Não deu certo, né? Então vamos colocar valores maiores. Coloquem valores maiores. Né? 10 não deu? Que tal colocar o 20? Né? Então 20 mais o valor então de 20 divididos pelo número 2. Bom, 20 dividido por 2 dá 10. 10 com mais 20, essa resposta é equivalente ao valor de 30. Estamos quase chegando no valor, né? Que tal pensar no 30? Veja, 10 não deu, 20 não deu, mas ó, 15, 20, estamos verificando um padrão, né? Um padrão. Então, que tal você colocar o número 30 agora, né? Ó, 30 mais o valor então de 30 divididos pelo número 2. Bom, 30 dividido por 2 dá 15. 15 com mais 30, opa! Chegamos à resposta certa, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse chamado número desconhecido aí é equivalente ao número 30, né? Então, fizemos essas várias possibilidades até onde chegar nesse valor chamado de desconhecido. Beleza? Então, uma atividade para vocês para essa aula tá ali, ó. É a página 99, atividade 9, né? Atividade 9, essa é a atividade para casa, né? Proposta pelo professor Lawrence. Então, tá aí. Valeu pela observação da aula de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro, tá certo, gente? Tchau!